prementes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, ou seja, caminho de Jesus Cristo, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Quer dizer, Paulo aqui numa situação de perseguidor do povo de Deus. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ou seja, Paulo perseguiu o povo de Deus, mas na verdade ele não estava perseguindo o povo de Deus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanharam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo-se os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias! Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Olha que coisa linda, né? A chamada eficaz do Senhor. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Porque com a luz, com a intensa luz que veio sobre ele, a visão dele foi impedida. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, de sofredor, de causador do sofrimento de muitos, essa chamada eficaz, o Senhor falou que ele seria a pessoa escolhida para levar o evangelho aos gentios e iria sofrer por conta do nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que o teu evangelho, que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, venha transformar as nossas vidas nessa noite. Não há nada mais profundo do que a tua palavra. Não há nada mais valioso do que essa tão grande obra de salvação que o Senhor operou nas nossas vidas por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que a gente compreenda as grandezas do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Queridos, existe uma grande diferença entre uma chamada emotiva e uma chamada verdadeira.
Existem vários motivos que podem fazer com que uma pessoa se volte a Cristo, entre aspas. Geralmente os problemas pessoais são iscas muito fortes para que as pessoas se dirijam, por exemplo, à igreja e acabam dizendo que querem Cristo. E como é perigoso o tal da emoção. Como é perigoso o tal da necessidade. Necessidade todos nós temos. Você tem necessidades e eu também tenho. Se eu falar para você quais são as minhas necessidades hoje, eu vou te dar uma lista. Se você me falar quais são as suas necessidades hoje, você vai me dar uma lista. O homem sempre vai ter necessidades. O homem sempre vai ter problemas. Os problemas nunca deixarão de existir na vida do homem. Mas, infelizmente, os problemas são a causa de muitos dizerem, eu quero Cristo. Isso é uma chamada emotiva. Eu quero Cristo, eu vou até Cristo, vou colocar aqui sempre aspas, porque algo deu errado na minha vida. Porque eu não estou tão bem na vida profissional. Porque eu não estou bem com a minha família. Porque eu não estou bem no meu emprego. Eu não estou bem assim, eu não estou bem assado, eu estou assim, daquele jeito. Então, a única alternativa que me sobrou foi Cristo. Existe a chamada verdadeira. A chamada eficaz. Essa chamada leva a reconhecer Jesus Cristo. Nos leva a reconhecer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o interessante é que essa chamada eficaz nos leva a reconhecer Jesus, independentemente da situação que nós estamos vivendo. Não existe nada emotivamente que possa nos conduzir a essa decisão quando você foi chamado por Deus verdadeiramente. Você veio, não foi uma chamada verdadeira, não foi por conta de um problema, não foi por conta de uma oportunidade que poderia surgir para você ou para mim. Eu acho que esse negócio de Jesus aí dá dinheiro. Eu acho que esse negócio de Jesus aí muda a vida da gente mesmo. Não estou casado, preciso casar. Será que Jesus vai me dar um casamento? Tenho um emprego fraquinho, posso ter um emprego melhor. Será que Jesus vai me dar um emprego melhor? São as chamadas emotivas. Enganosas. E os resultados a gente acaba vendo. Falsas conversões. Porque a chamada verdadeira produz frutos dignos de arrependimento. Você quer saber? Se uma pessoa foi por emoção, se o problema dela não for resolvido, ela não vai continuar. Ela vai procurar outra porta para resolver o seu problema. Talvez essa outra porta seja outro tipo de religião que ofereça aí um falso Deus. Até ela conseguir resolver o problema. Agora,
chamado eficaz é aquele que te abre os olhos para Cristo, é aquele que faz com que você sirva ao Senhor quando tudo não está bem. A chamada verdadeira é aquela que te leva a viver para Cristo completamente, independentemente da situação que você esteja vivendo. Nada está bom para você. Você não tem nenhum motivo humano favorável para dizer, eu quero depender disso, de Cristo, para isso. Mas você depende, porque independente de tudo que esteja acontecendo na sua vida, você foi chamado, e essa chamada foi eficaz. O livro de Atos é um livro que fala, é um documentário, que fala sobre as obras de Jesus. Messias, o Filho de Deus. Aquele que começou a realizar a obra na terra, mas ele continuou essa obra através do Espírito Santo de Deus. Agindo através dos seus discípulos, agindo através de todos nós. Esse mesmo Espírito Santo que habitou na vida de Lucas, Paulo, Pedro, agora habita na vida daqueles que foram alcançados, foram eleitos pelo Senhor Jesus. E Ele habita até a volta gloriosa de Jesus Cristo. É a segurança que nós temos. É a segurança da salvação que nós temos. Ele habita até a volta de Jesus Cristo. Significa dizer que você vai perseverar. Significa dizer que nós vamos perseverar. Estava falando hoje de manhã que nós não precisamos ter medo. Porque esse mesmo Espírito Santo que nos chamou, ele vai nos conduzir perfeitamente. Não tenha medo. Muito pelo contrário, esse peso, a graça do Senhor já tirou. Ele vai te conduzir até o dia de Jesus Cristo. Ele vai te conduzir até o dia de Jesus Cristo. Embora as pessoas tentem de todas as formas colocar peso em você, embora as pessoas tentem de todas as formas fazer com que você cumpra alguma indulgência para ser salvo, embora as pessoas tragam uma carga, um fardo, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo outro, o Espírito Santo de Deus, ele só conduz. Por isso que a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de servir ao Senhor. Porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Não foi o que Jesus diz lá em Mateus? Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo porque Ele está comigo. Ele está contigo. O personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. Jesus continuou a operar na igreja por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí que está o diferencial. O principal personagem não foi Paulo. Não foi Pedro. O principal personagem não foi Estevão. O principal personagem foi o Espírito Santo de Deus e continua sendo. O diferencial da nossa fé é justamente isso, que o personagem principal de ação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O povo vivia um contexto político de conflitos. Eu não sei se em qual grau que era comparado ao que a gente está vendo hoje. O negócio está feio. Interessante que a galera que propôs levantar candidatos para colocar no Congresso para resolver o problema, eu não estou vendo essa turma nenhuma resolvendo problema nenhum. E agora? Temos que levantar um candidato evangélico para mudar o Congresso Nacional. Muda agora. Alguém está conseguindo mudar? O contexto social e político naquela época era um contexto tenebroso. Os cristãos estavam iniciando a missão.
Eles corriam risco do desânimo. Era um contexto muito complicado para se iniciar a fé em Cristo ressurreto. Era um contexto muito perigoso, era um contexto de ataques, de perseguição. Era necessário que os atos do Espírito Santo acontecessem para que a igreja se tornasse vigorante na face da terra. E o texto da nossa mensagem, Lucas aqui registra, dentro do processo do agir do Espírito Santo, a extraordinária conversão daquele que era perseguidor e agora vai ser perseguido por causa de Jesus. Daquele que havia conduzido perseguições nas regiões de Samaria, na Galiléia, e se tornou Paulo, o apóstolo. Aquele que participou do assassinato de Estevão. Aquele que perseguiu sem esforços. O capítulo 9, versículo 3 diz que veio uma grande luz. Uma luz do céu brilhou. Mais brilhante que o sol. Meu irmão, o capítulo 26 de Atos, versículo 13, diz que essa luz era mais brilhante que o sol. Que chamada eficaz. Paulo estava vivendo um contexto onde ele era o perseguidor. Não tinha nada de emotivo para ele ter vivido uma experiência. É claro que existem experiências, essa experiência de Paulo foi uma experiência particular, mas com certeza a chamada eficaz de Deus nas nossas vidas aconteceu através de uma experiência que você não consegue explicar. Essa chamada eficaz não aconteceu simplesmente porque o pastor trouxe aqui umas palavras difíceis de entender. Não, isso não vai trazer você para Deus. Essa experiência não aconteceu porque você simplesmente agora é um intelectual. Não, e agora entende a Escritura, lê, estuda, participa disso, daqui. Não. Essa experiência acontece, seja na roça, no campo, na cidade, na metrópole, na rua, seja no Piauí ou em Nova York, essa experiência acontece porque ela veio de Deus. E você jamais poderia explicar isso. É algo que te puxou de uma forma tão irresistível. Algo que te conduziu de forma tão poderosa, tão irresistível, que você não teve direito de escolha. Você teve direito de escolha? Nós não tivemos direito de escolha, nós não tivemos como escolher, nós somos escolhidos. Coisa mais maravilhosa. Não ter direito de escolha, o Evangelho nos escolheu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Saulo, Saulo, por que, Saulo, você me persegue, Saulo? No versículo 15, ele seria instrumento de Deus, escolhido para levar o nome de Jesus. O próprio Jesus apareceu a Paulo, meu irmão. Apareceu a Paulo. É o que disse Ananias para ele: olha, Paulo, Jesus apareceu para você, meu querido. Jesus apareceu para você. De fato, se Jesus não se apresentar para alguém, essa pessoa não tem como ir para Jesus. Como eu me dirigir a Jesus se ele não se apresentar a mim? Eu vivo na depravação total. Como é que eu vou me apresentar a Jesus se eu estou no estágio de depravação total? Totalmente extraviado,
totalmente longe. Longe, muito longe de Deus. Eu não tenho forças nenhuma, porque eu estou tão depravado. O pecado de Adão trouxe consequências de depravação tão forte na minha vida, que eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho forças nenhuma, a não ser que esse Jesus se apresente poderosamente na minha vida. Se a chamada é eficaz. O próprio Jesus aparece. É uma obra especial. Quando Jesus aparece, Ele faz com que a gente reaja com arrependimento e fé. Poderia estar criando vários artifícios para trazer pessoas a vir para Jesus. Mas se não for esse, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, quem vai vir para Jesus da forma como deve vir? Se você quer se batizar somente pelo fato de achar que depois do batismo a sua vida vai mudar, alguma coisa vai mudar na sua vida temporal, por favor, não se batize. Se batize. Você vai tomar um banho de água. Agora, se você quer passar pelas águas, como Paulo aqui foi conduzido ao batismo nesse texto, e Jesus teve um encontro contigo, uma graça irresistível te alcançou, e te fez enxergar, te fez se arrepender do pecado, te fez se converter ao Senhor. Aí sim, você é um candidato para o batismo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é o que diz Mateus 22:14. Os escolhidos são objetos dessa chamada eficaz de Deus, uma obra de iluminação do Espírito Santo de Deus. Essa obra de iluminação nos levou a compreender o significado do Evangelho. Essa obra de iluminação nos fez compreender o Evangelho. O Evangelho é muito profundo. Se não houver um Deus que elege e chama aquela pessoa, não adianta, que aquela pessoa não vai conseguir compreender essa obra. Essa obra é muito profunda. Para que a mente humana, essa obra é muito profunda, para que a nossa capacidade reduzida, a nossa capacidade completamente limitada de compreender as coisas de Deus, nós não vamos compreender as coisas de Deus se não for por esse Deus que nos elegeu e nos chamou para a sua santa obra de salvação. Não tem como. Que coisa boa é compreender o Evangelho. Por que eu sirvo Jesus? Porque eu compreendi o Evangelho. Eu sirvo Jesus porque depois que eu aceitei a Jesus, ele acha que ele aceitou Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida mudou, pastor. Olha, eu era assim, eu tinha um emprego que era um emprego horrível. Pastor, lá em casa, a despensa era vazia, ficou cheinha. Depois que eu fui para Jesus, pastor, você não sabe. Depois que eu fui para Jesus, realmente eu estou crescendo na empresa, está tudo acontecendo de uma forma tão tremenda. Uma chamada eficaz leva você a dizer: eu vim para Jesus porque Ele me tocou e me mostrou as grandezas do Evangelho, me mostrou as grandezas do poder de Deus, me mostrou a grandeza da salvação. Ele me revelou isso. Os meus olhos estão abertos. Eu consigo agora entender que Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor.
Eu consigo compreender agora que, de fato e de verdade, eu precisava desse Senhor para ser salvo, porque eu estava perdido, eu estava completamente alardeado pelo meu pecado, eu estava completamente longe, eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar, eu não tinha fé. Mas não é a fé para ter, mas é a fé para ser. A fé para ter é muito complicada, porque a pessoa diz, eu tenho fé que eu vou ter. Mas a fé de ter é diferente da fé de ser. Agora você tem uma fé que diz, Jesus é o meu Senhor. Jesus vai voltar, vai me buscar. Essa fé te conduz à alegria da salvação. Você tem a convicção da sua salvação, meu irmão. Ninguém tira essa convicção. Essa convicção está contigo, ela anda contigo, ela anda diariamente com você, ela é renovada todos os dias. Por quê? Porque você foi iluminado, você compreendeu. Nós estávamos depravados, totalmente extraviados, mas agora a mensagem da salvação é assimilada. Por que muitas pessoas não conseguem assimilar a mensagem da salvação? Porque ainda Jesus não se apresentou a elas. Elas ainda não tiveram esse toque. Essa chamada eficaz. Onde os efeitos do pecado são combatidos. Querido, quando a gente é chamado eficazmente para o Senhor, a gente não tem mais prazer no pecado. Quando a gente é chamado eficazmente pelo Senhor, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado se torna um tropeço nas nossas vidas. A gente não tem mais parte com o pecado. A gente pode até pecar, mas quando a gente peca, a graça do Senhor vem e diz, vem cá, meu filho. A graça vem não é para te condenar e te jogar no lixo, não. A graça vem para te mostrar o teu pecado e dizer, eu vou te restaurar para você sair disso aí. Saia fora disso aí. A graça é tão gostosa porque ela aponta o nosso pecado, mas de lá ela nos tira. A graça faz isso. Ela te revela o teu pecado. Ela te mostra o teu erro, mas ela te tira de lá. Ela não mostra o teu erro e te afunda lá. Isso quem faz é o homem. O homem faz isso, ele te mostra o teu erro e diz, miserável, vai morrer nesse erro. A graça, ela te mostra o erro, mas ela diz assim, tá vendo o teu erro? Agora deixa comigo. Vem para cá. Aí você se arrepende. Você se arrepende. Os efeitos do pecado são combatidos, a pessoa começa a acreditar em Jesus, a pessoa começa a acreditar na palavra de Deus, literalmente, ela é a verdade. A sua análise de mundo, a sua análise da sociedade vai ser na ótica de Cristo. Você vai analisar tudo segundo a ótica do Evangelho. A chamada é uma ação de Deus para fazer algo na nossa vida, para trazer uma salvação preparada. A chamada traz os eleitos para Cristo. Se o Espírito Santo nos deixasse decidir por Ele, jamais iríamos decidir por Ele. Nós não iríamos decidir nunca, nós iríamos morrer. Morrer. Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele não deixou a gente decidir acerca da nossa salvação, porque nós não conseguiríamos decidir sobre ela, em nenhum momento, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. Pastor, eu ganhei tantas pessoas para Jesus. Foi? Você que ganhou? Ou você pregou para essas pessoas? Ganhou? Você ganhou alguém para Jesus?
Quem ganhou foi a graça. Você não ganha ninguém para Jesus. Eu não tenho o poder de ganhar ninguém para Jesus. Sabedoria nenhuma vai fazer com que as pessoas entendam isso. O chamado eficaz nos guia para a salvação. Da ignorância para uma luz maravilhosa. Paulo viveu isso. Da ignorância de perseguidor para perseguido. Uma luz maravilhosa era Jesus. Ananias disse para ele: Paulo, isso era Jesus, Paulo. Paulo, isso era Jesus, Paulo. Essa experiência que você teve não foi uma experiência religiosa, não, foi uma experiência com Cristo. E logo ele foi batizado. Logo depois, existe lógico um período de preparo aí, que depois a gente conversa sobre esse período de preparo de Paulo, porque ele já não saiu assim não, teve um período de preparo sim, é outra pregação. Mas ele foi comissionado. Nesse texto Jesus comissiona Paulo. Você agora vai para os gentios, vai ser perseguido pelo meu nome. Como ele foi perseguido pelo nome de Jesus? Como ele foi perseguido? Mas você sabe de uma coisa? Quando nós passamos a compreender as coisas de Deus, a sofrer por Cristo se torna prazeroso. Quando você compreende o Evangelho, sofrer por ele se torna algo prazeroso. As pessoas não querem sofrer. Tem até uma frase que diz: pare de sofrer. As pessoas não querem sofrer, porque de fato, sofrer por Cristo significa renunciar, se livrar do seu ego, da sua vontade, do seu querer, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Eles não passam a mais, eles não têm mais sentido nesse projeto. Aquilo que você queria não é aquilo que Deus queria. Você passa a ser guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é o seu norte. A família é o seu ambiente mais desejado. É o ambiente que você vai querer mais preservar nessa vida. Eu diria para você que a vida se torna uma monotonia. Pastor, eu saio de casa, vou para o trabalho, volto para casa, e domingo vou para a igreja. Essa vida de crente não vai se tornar uma monotonia. Não. O Espírito Santo não deixa isso acontecer. Vai se tornar a vida mais gostosa e prazerosa da face da terra. No mundo é assim. As pessoas saem do trabalho e vão para o happy hour, né? Vão tomar uma cervejinha, uma pinguinha assim, para se livrar dos fardos durante o dia e coisa e tal. Você vai para casa se encontrar com sua esposa, com seus filhos. Vai ter um momento de comunhão que você vai orar, vai ler a Bíblia com seus meninos e coisa e tal. E aí o Senhor vai renovando, o Senhor vai trabalhando, porque é o Senhor que realiza tudo. A vida vai passando, Deus vai te preservando, Deus vai te guardando, Deus vai te conduzindo. E, de fato, a vida fica muito boa sempre. Mesmo você tendo problemas, mesmo você tendo dificuldades, mesmo você passando lutas, Deus vai trabalhando, vai agindo. Nem tudo vai ser bom como você quer, mas o Espírito Santo vai estar no processo de tudo, conduzindo você em toda e qualquer circunstância. Tudo. Às vezes você vai estar vivendo uma luta muito grande, mas o Espírito Santo vai estar trabalhando, vai estar agindo nesse processo. Às vezes vai ter uma notícia desagradável para você, mas o Espírito Santo vai estar te dirigindo, vai estar trabalhando a alegria da salvação, a convicção da volta de Jesus. Porque a sua esperança não é como aqueles ignorantes lá de Tessalônica, que viviam a consequência dos gregos, a morte para os gregos era algo muito ruim. Paulo, eu não quero que você seja ignorante em relação aos que dormem. Por quê? Porque para os gregos, a morte era algo terrível. E Paulo diz: rapaz, não seja ignorante. Jesus, quando voltar, vai buscar os que dormem. E vocês, se estiverem aí vivos,
na ocasião da segunda vinda, é o que ele quis dizer ali. A morte era algo aterrorizante. Hoje de manhã, se eu morrer, não ore para eu ressuscitar, por favor, deixa eu ir embora. Por favor, não faça nenhuma oração, Jesus, traga o pastor Michel de volta. Não, se você orar dessa forma, eu te pego na madrugada. Não ore, por favor. Não ore, por favor, diga glórias a Deus. Foi com o Senhor. Os menininhos estão tudo gordinho, bem criado, bonitinho. Glória a Deus, cumpriu sua missão, mas não ore para eu voltar, porque se eu voltar, eu vou voltar muito brabo, revoltado contigo. E eu vou voltar e vou dizer, quem foi que fez essa oração? Quem é o maldito que fez essa... Porque é um maldito, o cara que faz oração para você voltar. Eu não queria voltar. Eu não queria ter voltado, não. Eu queria ter ido, porque eu queria encontrar com o Senhor. Porque essa era a minha esperança, de ter encontrado com Ele. Agora eu voltei. E vou ter que continuar nessa peleja. Se Deus levou, porque chegou o tempo da pessoa nessa terra. Pode ficar tranquilo que Ele não vai te levar enquanto não cumprir tudo aquilo que Ele tem que cumprir. A sua esperança é em quê? A gente tem que meditar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos sonhar com Cristo. Nós precisamos meditar nas coisas de Deus. Meditar nas coisas do alto. Pensar nesse Salvador que morreu e ressuscitou. Pensar nessa gloriosa vinda. Pensar nessa vida eterna. Que esses pensamentos norteiem a nossa mente para que a gente não viva uma vida pragmática, ou seja, aquilo que dá resultado. Aquilo que dá resultado é que chama a atenção das pessoas. Dá resultado. Isso dá resultado. Bate 7 vezes o pezinho, dá 2 rodadinhas, durante 7 sextas-feiras, porque você vai ver. Vai vir uma provisão poderosa. O cara joga purpurina e diz, Deus está fazendo chover ouro. Naquele culto Deus fez chover ouro. Podia fazer chover boleto, né, de missões. Uma chuva de boleto de missões, meu Deus, boleto de missões, Pai, Jesus, e agora? Mas, engraçado que chove é ouro. Irmão, qual é a nossa expectativa em relação às coisas do alto? Essa expectativa precisa ser trabalhada, porque senão nós vamos morrer de tédio. Quais são as nossas expectativas em relação ao Evangelho? Jesus da escravidão nos trouxe a liberdade em Cristo, comunhão com Ele, da impureza para a santidade, do reino de Satanás para o reino e glória. Aquele que tinha causado sofrimento a muitos, agora se torna um exemplo de sofrimento por causa de Cristo. Açoites, prisões, perseguições, honra ferida. Filipenses, ele fala que foi desonrado com honra ou desonra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, se levanta um grupo de falsos apóstolos querendo combater Paulo, dizendo, esse cara aí, primeiro, a aparência dele não é boa, ele vive doente, a oratória dele é muito fraca, e essas pessoas começaram a desacreditar Paulo diante da comunidade. É o que nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse homem poderia dizer, caramba, não vale a pena servir a Cristo, porque é muita paulada. Mas no final da sua vida ele diz, olha, eu combati o bom combate. Ele não combateu o mau combate. Como é que pode ser um bom combate? Luta,
guerra, perseguição, açoite, prisão. Eu combati o bom combate. Que coisa linda, Paulo encarou o evangelho como um bom combate. Querido, quando a luta vier, quando a perseguição vier, não ache que o evangelho é um peso na sua vida, não. Você está lutando um bom combate, porque você está lutando um bom combate com o auxílio da graça, com o poder do Espírito Santo. Você está sofrendo, mas você está sofrendo com Cristo. Você está sofrendo, mas você está sofrendo por Cristo. Todas as lutas e sofrimentos que você passar, saiba de uma coisa: você está sofrendo com Cristo, você está sofrendo por Cristo. A sua luta é a luta de Cristo. O Senhor te chamou, Ele vai te levar, te conduzir, Ele vai te levar em segurança. Ele te chamou e Ele vai te conduzir em segurança. Estamos seguros. Pode crer. Pode acreditar. Estamos seguros. Você está seguro. Você foi chamado. Chamado eficaz. Você está seguro. Ele te colocou num barco. Ele não foi sarcástico contigo. Entrou nesse barco contigo. Ele te colocou num barco. Esse barco está passando por ondas bravias, mas Ele está lá. Ele não brincou contigo. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que Deus sumiu. O reformador John Brown, ele teve momentos na vida dele que ele acha que o que ele viveu aparentemente parece que Deus estava ausente, mas ele tinha uma fé tão convicta, tão forte no Senhor, que ele sabia que diante de tantas lutas e dificuldades, Deus estava presente. A grande dúvida que a gente tem é: Deus está ausente? Eu quero dizer uma coisa: Deus está presente entre nós. Através do Espírito Santo, Deus está presente entre nós. Às vezes a gente fica maluco nessa vida cristã. Meu Deus, que loucura é isso? Ai meu Deus, Deus está presente entre nós, assim como esteve presente na vida de Paulo. Sirva a Deus com a motivação correta. Ele está presente. Não vai de forma alguma te abandonar. Parece que às vezes Ele está ausente. Parece que a gente às vezes está brincando de pique-pega com Deus. Tom e Jerry. Labirinto. Isso é só aparência. Deus parece que demora a responder. Mesmo se você tiver uma resposta negativa, Ele vai continuar sendo seu Deus. Parece que Deus sumiu, desapareceu. A luta é tão forte que a gente sente a ausência de Deus. Mas quando você sentir a ausência de Cristo, saiba que Ele está mais presente como nunca. Como nunca. Você foi chamado, essa chamada foi eficaz. Essa chamada foi para a vida eterna. Vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. A boa obra que Ele começou na nossa vida foi essa chamada eficaz. Ele vai completar. Não sei se você vai vencer todos os desafios da sua vida. Eu não sei se eu vou conseguir vencer todos os meus desafios. Eu só sei de uma coisa. Eu estou convicto da minha salvação em Jesus Cristo. Estou convicto que Ele vai me guardar. Ele vai proteger o meu ministério, nosso ministério, a nossa vida, a nossa caminhada. Eu não sei se tudo aquilo que a gente está planejando vai acontecer da forma como a gente quer, mas eu só tenho a certeza de que aquele Deus que me chamou, que nos chamou, vai conservar a nossa história até o dia dele nos conduzir, ou através da morte, ou através da vinda dele poderosa, aos seus braços poderosos. Deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar.
Você tem convicção dessa chamada de Deus na sua vida? O relacionamento que você está tendo com Cristo, o nível de relacionamento que você está tendo com Cristo, é fruto dessa certeza da chamada eficaz. Se o seu relacionamento com Ele é um relacionamento de filho pidão, eu quero te dizer uma coisa. Você foi enganado. Ofertaram para você algo que não é o Jesus. Ofertaram um Deus de barganha que não é Jesus. Se você olha para o Evangelho, segue o Senhor, mesmo não recebendo tudo aquilo que você quer, você pode ter a convicção. Você está vivendo uma chamada eficaz. Chamada poderosa de Deus. Uma chamada para a vida eterna.